Em partida com muita superação, o Goiás acaba buscando o resultado, um empate importante diante da equipe do Atlético Mineiro por 2-2. A atual campeão brasileiro também estava buscando essa liderança na quarta rodada, um resultado que no geral não tira o time esmeraldino da zona de rebaixamento, então a curto prazo não chega a ser lá essas coisas, mas realmente a longo prazo, como é um campeonato brasileiro de 38 rodadas, não tem como negar, né, que é sim um excelente resultado para o Verdão, mesmo jogando dentro de casa. No vídeo de hoje quero fazer aqui uma análise tanto dessa partida como foi apresentado o time titular do Jair Ventura, algumas mudanças que eu achei que tanto ele acertou na segunda etapa, quanto também errou inicialmente também na escalação titular, e algo que no decorrer da partida mostrou muita ousadia. O Goiás realmente ia para o ataque, buscava um empate, até mesmo jogou bem, ali bem parelho, inclusive na segunda etapa, ou ficou ali muito próximo também de levar um terceiro gol e acabar decretando essa derrota dentro de casa. No geral, um resultado bem sim aceitável. Quero falar com vocês também no vídeo de hoje sobre a apresentação, né, do maior Centro-Oeste nessa noite de sábado. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe aqui também a sua opinião, tá bom? Isso aqui não é nenhum tipo de matéria exclusiva, eu quero só conversar com vocês sobre a partida. Se você tiver um comentário, se você acha que eu falei alguma bobeira aqui durante o vídeo ou quiser acrescentar uma outra informação, alguma opinião sua, pode ficar à vontade que eu irei estar vendo e respondendo todos vocês, fechado? Quero começar o nosso vídeo de hoje, já dei essa apresentação inicial, né, que com toda certeza é sim um resultado a ser considerado pelo time esmeraldino, uma tabela que foi meio cruel com o Goiás, é bem verdade, nesses primeiros jogos, contou com bastante também antipatia do elenco no geral, acabou perdendo aquela estreia por 3-0 contra o Coritiba, né, um elenco realmente bastante desfalcado. No segundo jogo contra o Palmeiras, até que a princípio a teoria seria uma mesma apresentação do Goiás em relação ao que foi aquele jogo contra o Palmeiras, né, também no empate na Serrinha, mas a gente já vê uma evolução legal do time do Jair Ventura em relação aos últimos jogos. Acredito que do segundo tempo diante a equipe do Avaí para cá, acho que o Goiás pode sim tirar boas lições desses três últimos tempos, né, se assim podemos dizer. Em especial, as segundas etapas do Verdão foram sim bem agradáveis do torcedor ir acompanhar, né, pode sim dar esperança para a sequência da temporada. Em relação ao começo da partida, acho que o Jair Ventura pecou na utilização do Henrique Lordelo como um jogador titular, né? Acho que é um atleta que pode sim ter espaço no Verdão, acredito que ele inclusive deveria ter jogado no Campeonato Goiano, aí sim para pegar maior entrosamento tanto com a dupla de zagas, né, na zaga, perdão, que na ocasião era tanto o Reinaldo com o Caetano, também o volante com o Felipe Bastos, mas agora numa partida tão complicada como foi essa diante do Atlético Mineiro, jogador que acabou fazendo falta, né, ali no meio de campo. Inicialmente o Atlético Mineiro obviamente ficando com a posse de bola, tanto é que terminou a partida com 70% com o tempo de bola nos seus pés, entretanto, né, sem conseguir avançar muito em direção ao gol do Tadeu, que se eu não me engano só precisou fazer duas defesas, né, duas grandes defesas no decorrer da partida, acabou saindo atrás do marcador, né, enquanto o Goiás inclusive vinha fazendo um bom primeiro tempo, né, inicialmente com os três zagueiros, ficando o Caetano, o Reinaldo e também o Sidney. O Goiás não deixou o Atlético Mineiro ter muita infiltração, exceto ali pelo lado do Dieguinho, que por volta ali dos 25 aos 40, 45, o primeiro tempo, né, em geral, no finalzinho, acabou dando muito espaço, tanto pelo Hulk, o Zarate caindo bastante pelo aquele lado esquerdo do Atlético Mineiro, né, na parte ofensiva. Acho que o Jair Ventura poderia, né, ter uma outra visão também de colocar mais um jogador para reforçar aquela marcação. No geral, acabou levando aquele gol ali que, no momento que parecia encaminhar para um 0-0. O Hulk acabou tendo muita felicidade. É bem verdade que naquela situação o Henrique Lordelo tinha que estar marcando o Hulk, não tem cabimento nenhum, né? Se o Goiás estivesse só com dois zagueiros, eu até entenderia, mas com três zagueiros lá atrás, o Danilo Barcelos e o Dieguinho já estavam bem postados nas laterais do campo, acho que não tinha necessidade nenhuma do Henrique Lordelo estar tão afastado, né? Acabou de um belo chute do Hulk, o Tadeu que ele não é bom nessas bolas colocadas, né? Apesar que o chute, obviamente, foi muito bem realizado, que na minha opinião é o melhor jogador aqui do futebol sul-americano, até mesmo entre os 10 melhores ele, de momento no futebol mundial, realmente o que está jogando não é brincadeira, né? Acabou levando esse primeiro gol, que aí mudou a cara um pouco para o time esmeraldino no segundo tempo. Eu até gostei do esquema no três zagueiros, mas no geral, no Campeonato Brasileiro, acho que o Goiás vai ter tanto partidas muito difíceis, que não é o caso agora contra a equipe do Palmeiras. O Goiás conseguiu 2 empates, né, os seus 2 únicos pontos até aqui na Série A, contra equipes muito qualificadas, contra o Palmeiras, né, atual campeão da Libertadores, e agora também diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, no geral, eu acredito que pode ser sim uma boa alternativa esses três zagueiros lá atrás, né, contra essas equipes que realmente têm uma maior qualidade com a bola no pé, enfim, joga mais
no campo ofensivo. Entretanto, agora o próximo jogo do Goiás, né, já fazendo tanto parelho, né, do que foi a partida, quanto também do que podemos esperar contra o Atlético Goianiense, acho que o Jair Ventura pode sim tentar um time um pouquinho mais ousado. O Elvis mostrou que tem sim condição de ser titular nesse meio de campo esmeraldino. Como eu disse, eu acho que eu só entraria com o Felipe Bastos, apesar de ele não ter feito um grande jogo contra o Avaí, seria o nome de maior referência no meio de campo. No primeiro tempo, uma atuação assim morna do time esmeraldino, que acabou nem conseguindo criar tantas chances assim, né? Realmente muito pouco as criações claras do Verdão, mas pelo menos quando tinha a bola no pé, tentava criar. É bem verdade que, tanto no caso do Danilo Barcelos, o próprio Reinaldo, o Tadeu, vez ou outra acabava dando um chutão, mas não era tanto igual contra a equipe do Palmeiras do que foi aquele primeiro tempo, né? Praticamente 95% do tempo que o Goiás estava com a bola lá atrás, tentava um lançamento, né, de longa distância, pelo menos nessa partida contra a equipe do Atlético Mineiro, tentou sair jogando, enfim, o Elvis também sendo aquele cara um pouco mais de referência para essa criação. Acho que é um jogador que, apesar da forma física ruim, né, no momento, vem vivendo uma grande fase, tanto é que marcou 2 gols e deu uma assistência nesse início de Série A. O segundo tempo, como eu disse, o Jair Ventura foi pro tudo ou nada, né? Mesmo sendo um resultado bem administrável, né? O Goiás que vem sofrendo bastante com isso nesse Campeonato Brasileiro. Na volta para a segunda etapa, o Goiás sofreu tanto um gol contra o Coritiba, se eu não me engano, com 4 minutos de jogo, e também na última rodada contra o Avaí, na segunda etapa também, já nos minutos finais, tomando aquele 2-0 e sendo um balde ali de água fria para tentar, né? O fone acabou. Acabar tentando uma pressão nos minutos finais e buscar um empate. O Atlético Mineiro pecou muito, principalmente nas suas questões de contra-ataque. Teve pelo menos uns 2 ou 3 lances dali, tanto com o Vargas, né, quanto também com o Hulk, que poderia ter feito um 2-0, até mesmo quando estava 2-1 para a equipe mineira. Então acho que nessa parte do Atlético Mineiro, novamente pecando bastante na finalização. Sorte do Goiás, que acabou aproveitando inicialmente no excelente contra-ataque puxado pelo Apodi. O Apodi, que apesar dos pesares, todo mundo meio que criticando ele, cornetando, porque que ele está ali de titular, é um jogador que hoje é fundamental nesse ataque esmeraldino. Tanto é que marcou, né, um gol contra a equipe do Red Bull Bragantino, na derrota na Copa do Brasil. Contra o Palmeiras deu assistência para o gol do Pedro Raul. E agora, né, novamente voltando a balançar as redes. É bom a gente dar os créditos também para o Elvis, né, um jogador assim, que é muito diferenciado quando tem sua bola dominada, né? Um cruzamento perfeito para o gol ali de empate do Apodi. O Elvis que, mesmo não estando nessa sua forma física ideal, acho que nenhum jogador hoje do elenco do Goiás teria aquela qualidade que ele teve para lançar aquela bola excelente na cabeça do Apodi, realmente indefensável. O Goiás, que depois que acabou fazendo o gol, não adotou uma postura 100% defensiva, né? Até fiquei surpreso com isso do Jair Ventura, é um cara que consegue ser bem versátil no decorrer dos jogos. Apesar de estar empatando ali por 1-1, tentava uma outra jogada, obviamente bem mais cauteloso, porque o Atlético Mineiro tem muita qualidade, né? Até mesmo, se eu não me engano, foi no segundo tempo, foi no primeiro tempo, né, que o Sidney acabou avançando, tentando ali tomar a bola afobadamente da equipe do Atlético Mineiro e quase que saiu na cara do gol. Então é um time que é muito inteligente, joga com a bola dominada e assim que vê um ou outro deslize da defesa, enfim, um espaço aberto, o Hulk é um cara muito inteligente para tentar esse passe final. Também tem o Zarate ali, né, o Nath Fernandes, sendo jogadores importantes nesse trio de ataque do Atlético Mineiro. Até parecia que o Goiás poderia tentar segurar um pouquinho o jogo, mas realmente um cruzamento despretensioso, assim podemos dizer, do lado direito do campo, a zaga muito mal postada. Os 2 gols do Goiás, eu diria assim que tanto pela falta de compromisso da direção com o time esmeraldino nesse ano. São erros assim básicos, obviamente dentro do futebol, dentro da partida, a gente vai ter sim erros que vão ou não ser cruciais para o resultado final. Só que o que vem errando o Goiás nesse começo de ano são coisas assim básicas que já deveriam ter sido resolvidas lá no Campeonato Goiano. Inicialmente com a marcação, como eu disse, do Henrique Lordelo, faz parte do time que adotou agora os 3 zagueiros, não entende, enfim, como pode jogar da melhor forma contra equipes um pouco mais qualificadas, acabou pecando naquela marcação. E no segundo gol também do Atlético Mineiro, um cruzamento ali que veio do lado esquerdo do campo, como eu disse, ofensivo do Atlético Mineiro, no lado direito do Dieguinho, pelo lado do Goiás. Acabou que o Sidney, que estava naquela marcação, não conseguiu acompanhar, né, o Vargas, que acabou marcando o 2-1. Eu nem culpo o Danilo Barcelos, apesar de ele ter feito outra partida muito fraca pelo time esmeraldino, eu nem culpo o Danilo Barcelos, até porque ele estava marcando um outro jogador que vinha atrás dele, né? Acho que aquela posição era sim do Sidney, que acabou fazendo, fez uma partida aceitável, sim, não achei ele ruim no jogo não. Entretanto, nessa bola parada, o Goiás ainda vem sofrendo bastante. Então, apesar, né, do time esmeraldino só estar perdendo por um gol de diferença, foi sim bastante ousado o técnico Jair Ventura por optar com os 2 centroavantes, o Pedro Raul e também o Nicolas, mantendo lá na frente também o Apodi e o Dadá Belmonte, né? Jogadores assim de bastante velocidade, enfim, bastante ofensivos, apesar do Atlético Mineiro ser muito ofensivo, inclusive
nos contra-ataques, teve ali algumas chances com o Hulk, onde o Reinaldo conseguiu interceptar muito bem, outros atletas de velocidade, como o Ademir, né, que acabou chutando uma bola na trave, e outros lances também na segunda etapa com finalizações de longa distância, então o Atlético realmente pecou nessa situação, poderia sim ter feito um 3-1, o Goiás até mesmo nos contra-ataques estava voltando muito lento, acabou que não matou o jogo, né, e foi dando aquele gás para o time esmeraldino, onde obviamente, novamente, né, a gente precisa parabenizar o torcedor esmeraldino. Não consegui verificar ao certo quantos mil torcedores que estavam na partida de hoje, até porque eu gravo esse pós-jogo assim que apita já o juiz, eu já gosto de vir aqui, enfim, comentar ainda no calor do momento, assim podemos dizer, do que aconteceu. Eu acredito que tinha ali um pouco mais de 10 mil a 11 mil torcedores, né, no estádio Ali Pinheiro, por um time que não vence há mais de 40 dias, acho que está de excelente tamanho, né, o que vem fazendo a torcida, apoiando os 90 minutos, realmente está de show, parabéns, né, tanto a torcida, a Força Jovem, enfim, os torcedores que foram, né, ao estádio Ali Pinheiro apoiar o Verdão, que conseguiu força através da sua torcida, também jogando dentro de casa. O técnico Jair Ventura conseguiu ali colocar algumas boas peças no decorrer do jogo, mantendo inclusive Pedro Raul e Nicolas, que na minha opinião durante o campeonato deverá ficar com apenas um, e eu acho que o Nicolas hoje é o jogador ideal para o momento, né? O Goiás inclusive tentou uma outra chance com alguns contra-ataques, acabou fazendo o seu gol após um cruzamento do Nicolas no lado esquerdo, caindo como um ponta esquerda e cruzando com a perna esquerda ainda, né, que é a perna dele mais ruim, se assim podemos dizer, uma situação que eu não veria o Pedro Raul fazendo, né, se ele pegasse aquela bola ali no lado do campo, ia dar uma parada, olhar para dentro da área, trazer para a perna direita, esperar a marcação chegar, né, o Nicolas acabou cruzando muito bem, apesar da perna esquerda, para o Apodi, que acabou pegando ali de voleio, inclusive se não tivesse o Guilherme Arana naquela marcação, acho que ele poderia inclusive ter feito o gol. O Guilherme Arana acabou desviando com a mão, né, e cometendo um pênalti, realmente que o Elvis foi lá, muito oportunismo para fazer, né, o gol do Verdão. Goiás, que é uma curiosidade também, na última Série B, se eu não estou enganado, só teve dois pênaltis, né, durante o torneio total. Agora, com apenas 4 rodadas, já supera essa marca, né, já tendo 2 pênaltis em 2 partidas consecutivas para 2 gols aí do Elvis, né, que vem provando que deve sim ser o titular. No finalzinho daquela segunda etapa, o Goiás até mesmo ousou, né, em algumas bolas em um cruzamento do Danilo Barcelos, a bola acabou passando ali de frente ao gol com o Apodi. Também sofreu uma bola na trave, né, ainda do Nathan Silva lá nos 47 do segundo tempo, que assim, como eu gosto de falar aqui no canal, né? Um empate bom do Goiás, obviamente com a equipe mais qualificada, não tá tudo bem, não tá tudo certo, enfim, que agora o Goiás vai deslanchar no Campeonato Brasileiro. Não gosto de pensar assim, muito menos também se tivesse perdido, não pensar de, enfim, tá, acabou, tá rebaixado, enfim. Apesar que hoje eu vejo o Goiás com muita falta de profissionalismo ainda no seu futebol, enfim, esse é um assunto mais geral, que eu inclusive já gravei um vídeo, vou deixar aqui no final para vocês. Então, realmente, o Goiás poderia sim ter perdido essa partida, inclusive no começo da segunda etapa, quando teve ali contra-ataques cruciais, né, da equipe do Atlético Mineiro, onde o Reinaldo conseguiu interceptar, também o Sidney trabalhando muito bem nessa chegada antes dos atacantes da equipe atleticana. Acho que é um resultado que realmente ficou de bom tamanho para o time esmeraldino. Acho que no geral também consegui explicar aqui mais ou menos o que foi esse duelo. O Dada Belmonte um pouquinho apagado, conseguia fazer um outro lance ali de jogada de escanteio mesmo para manter a posse de bola ainda com o time esmeraldino, mas faltou um pouco mais de ousadia. Acho que o Glauber Ramos, o Jair Ventura pode ficar de olho também em outros jogadores para quem sabe fazer essa condição, enquanto o Vinícius, né, não volta de lesão. Em relação também a outras posições nas laterais, acho que é um aspecto também que deve ser melhor trabalhado pelo time esmeraldino. O Dieguinho consegue às vezes sair bem com a posse de bola, mas também se não tiver aquele apoio necessário, acho que hoje o Goiás o ideal é sim jogar ainda com 2 volantes, 2 zagueiros e 2 volantes, até mesmo para ajudar um pouco mais na contenção dos laterais. O Dieguinho é um cara que consegue sim sair com a bola, às vezes um pouco bem dominada, tenta um lance um pouquinho diferente, acho que esse cara que pode dar uma arma ali nas beiradas do campo. Entretanto, né, precisa qualificar um pouco mais esse entrosamento geral com o time. Na lateral esquerda não gostei da atuação do Danilo Barcelos, mais uma vez um atleta que parece muito preso, né, muito lento para a marcação. Hoje ainda acabou tendo um pouquinho de sorte, que o Hulk, nas jogadas, né, que estava ali pelo lado esquerdo, o Reinaldo conseguiu cobrir muito bem, mas no geral acho que é um jogador também que o Goiás precisa ficar de olho, até mesmo na segunda janela de transferências, buscar um reforço para a sua posição, até mesmo porque o Hugo vive machucado, né? Quando entrou até conseguiu ajudar pelo time esmeraldino, mas tem muitas lesões que acaba atrapalhando o jogador. Então acho que no geral é sim um saldo positivo em relação ao duelo contra a equipe do Avaí. Demonstrou mais raça,
dentro de campo, uma melhor qualidade técnica, se assim podemos dizer, com a entrada do Elvis, apesar de não ser um time 100% entrosado. Contra o Avaí os caras estavam pegando a bola e olhando para o lado, ver se o lateral estava ali no lado direito mesmo, se o lateral esquerdo estava caindo pelas beiradas, enfim, coisa assim, quase que um futebol de pré-temporada, né, em um jogo válido pela terceira rodada já do Campeonato Brasileiro. Aos poucos, acho que o Jair Ventura pode sim pegar essa sua experiência com o Goiás, tanto do que aconteceu de ruim na equipe contra a equipe do Red Bull Bragantino, também na derrota contra o Avaí, quanto também dos pontos positivos nesses dois jogos, nesses dois empates, né, contra a equipe do Palmeiras e agora, respectivamente, contra o Atlético Mineiro. Dois jogos na Serrinha, dois empates, acho que tá assim de bom tamanho contra o campeão brasileiro e também Libertadores da América. Acho que o Goiás agora precisa fazer, né, o seu dever de casa, assim podemos dizer, que é vencer as equipes diretas na luta contra o rebaixamento. No que eu vejo para o duelo contra a equipe do Atlético Goianiense agora também, acho que o esquema com 3 zagueiros para jogos assim contra equipes mais fracas, se assim podemos dizer, ou seja, mesmo nível técnico do time esmeraldino, Avaí, Atlético Goianiense, Coritiba, enfim, acho que são duelos que o Goiás pode tentar usar uma coisinha diferente. Eu iria com apenas 2 zagueiros, sendo o Reinaldo pela esquerda, o Sidney no lado direito do campo, lateral direita com o Dieguinho e na esquerda o Danilo Barcelos, e no meio de campo tentando uma marcação com 2 volantes para deixar um pouco mais o Elvis livre lá na frente, né? Ficando ali, por exemplo, o Felipe Bastos e o Matheus Salles, que até conseguiu entrar razoavelmente bem na segunda etapa. Um pouco mais avançado o Elvis, que apesar de estar fora de forma, é um jogador que não pode ficar no banco de reservas nesse time esmeraldino, é o único que tenta um passe diferente, uma finalização de longa distância. Apesar dos pesares, acho que é um jogador que pode sim agregar no maior do Centro-Oeste. E lá na frente, né, tentar colocar o Nicolas, porque o Pedro Raul realmente muito mole, né? Um jogador que, enfim, parece sem vontade, não consegue ganhar uma bola aérea com 1,92 m de altura, acho que tem que rever essa sua questão. O Nicolas nem fez uma partida excepcional assim, mas conseguiu um bom cruzamento ali que acabou gerando o pênalti, né, na finalização do Apodi. Então eu jogaria ele no ataque com o Apodi, o Nicolas, e no lado esquerdo ali o Dadá Belmonte, ou tentando um outro jogador de característica ofensiva, tanto no meio de campo, quanto mais essa segunda opção no ataque. Próxima partida, como eu disse, já acontece no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. Se eu não me engano, o jogo dele já acabou, um empate por 1-1 contra a equipe do Cuiabá fora de casa. Acho que é uma boa oportunidade aí também para o Goiás demonstrar uma melhor evolução, uma concretização desse trabalho inicial do Jair Ventura e quem sabe, né, buscar esses 3 pontos iniciais na sua primeira vitória também no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o time esmeraldino hoje se encontra na 18ª colocação, tem 2 pontos conquistados, né? O Juventude e o Fortaleza podem inclusive ultrapassar o time esmeraldino. Como eu disse, a curto prazo pode ser um resultado que não resolva tanto a história do Verdão, mas a longo prazo acho que muito dificilmente as equipes ali que brigarão contra o rebaixamento vão conseguir pontuar, né, contra a equipe do Atlético Mineiro e Palmeiras também, como o Goiás acabou conseguindo, né, nesses jogos iniciais. Agora falta essa melhor constância, enfim, conseguir também um resultado importante jogando agora em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você achou a respeito desse duelo contra o Atlético Mineiro, né? Empate importante do time esmeraldino por 2-2, muitos torcedores já dando como certo a derrota após aquele vexame, né? Aquela atuação horrorosa do Goiás contra o Avaí. Acho que dá um pouco mais de esperança. Tem outras questões a serem resolvidas, mas enfim, para o início de trabalho do Jair Ventura, como eu disse, o ideal seria ter trago um técnico lá no Campeonato Goiano, mas nesse comecinho de trabalho do Jair Ventura, apenas 4 jogos, né, à frente do Verdão, pode sim ter um potencial para tentar evoluir um pouco mais esse time e buscar, né, obviamente, todo time que volta da Série B para a Série A permanência, os 45 pontos iniciais no Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também o seu comentário, o que você achou, né, a respeito desse duelo do Verdão contra o Atlético Mineiro. Você acha que ficou de um bom tamanho? Enfim, poderia ter buscado um pouco mais. Acho que o Jair Ventura postou sim bem o time na segunda etapa, enfim, buscando um resultado bem aceitável para o decorrer do campeonato. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!